Boa noite. O senador capixaba Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade, entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República contra a portaria assinada pelo ministro Sérgio Moro, que prevê a deportação sumária de estrangeiros considerados perigosos. Para o senador, a portaria tem por finalidade atingir o jornalista norte-americano Glenn Greenwald, residente no Brasil há 13 anos. O site The Intercept, criado pelo jornalista, é o responsável pelo vazamento de supostas conversas entre o então juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. Esse episódio traz mais uma vez ao debate a relação entre liberdade de imprensa e democracia, tema de hoje do nosso programa. Participam o professor do Departamento de Ciência Política da UFPE, Leon Vitor, e a diretora do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco, Andréia Trigueiro. Você também pode participar do nosso programa e a gente quer que você participe. É só enviar as suas perguntas ou comentários para o nosso número de WhatsApp. Anote aí, 81 988 30 70 98. Não esqueça de colocar seu nome e bairro onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite, grata pela presença de vocês hoje aqui. Leon, além de cientista político, você também é formado em Direito. Quero começar com você colocando a Constituição brasileira de um lado e a portaria 666 do ministro Sérgio Moro, confrontando esses dois documentos, digamos assim. Há aí uma tentativa de cerceamento à liberdade de imprensa? Olha, todo governo, seja ele de esquerda, seja de direita, se sente incomodado com a liberdade de imprensa, não é? Uhum. Na verdade, a liberdade de imprensa é um dos principais mecanismos de um país democrático, e quando você vai calcular algum indicador de qualidade democrática, a liberdade de imprensa, de expressão, de pensamento está lá, como elemento desses indicadores. Então, é necessário que ela seja protegida pela Constituição, mas, obviamente, que ela sofre alguns tipos de ataques, né? Uhum. Às vezes, um ataque com um rompante do presidente Lula em 2004, quando quis expulsar o jornalista Larry Rotter, por conta daquela leviandade que ele cometeu, dizendo que o presidente tinha algum problema com o álcool, né? E agora, mas não apenas de natureza, apenas de insatisfação, mas também com uma portaria, né? Uhum. Ou seja, um instrumento jurídico para tentar, vamos dizer assim, enfraquecer a liberdade de imprensa, mas que fica aí o confronto, porque esse debate do vazamento dos dados, ele traz, na verdade, uma questão bastante peculiar. O que é a fonte para o jornalismo? Não é? Uhum. A fonte, quando ela chega para um jornalista, ela chega com a informação. Ela tem essa informação, ela quer passar ao jornalista. No caso que está se vislumbrando de um hackeamento, ou seja, essas pessoas, elas cometeram um crime, adquiriram essa informação através de um crime e forneceram o meio de comunicação. Uhum. O meio de comunicação, não tendo nenhum tipo de participação nesse episódio, ele está completamente acobertado pela Constituição. Bom, então, nesse caso, no seu entendimento, estaria havendo um cerceamento à liberdade de imprensa? Na verdade, a portaria, eu não cheguei a ler ela por completo, mas ela traz alguns elementos que podem ser interpretados como um cerceamento à liberdade de imprensa, né? Andréia, o que é da fundação do jornalismo num sistema democrático? Olha, o jornalismo é uma base importantíssima para um sistema democrático
e a liberdade de imprensa, como bem foi dito, mais ainda. Na verdade, o que a gente vem vivendo, não apenas com essa portaria, mas em várias posturas do presidente, é que há um cerceamento ao exercício profissional do jornalismo. À medida que o presidente se nega a responder perguntas, à medida em que o presidente agora estabeleceu que todas as manhãs, a caminho do trabalho, ele vai parar o carro e vai falar o que ele quiser, não se dando o dever de responder as perguntas, sendo ele uma figura pública. Então, são várias atitudes legais ou não legais, não dentro dos documentos legais, digamos assim, que nos fazem entender que há, sim, um cerceamento, infelizmente, com vários exemplos. Quando você corta verbas publicitárias de um veículo de comunicação, você está dizendo para ele, olha, se você me contraria, eu vou te deixar na mão em termos de grana, que mantém as empresas funcionando. Quando eu escolho com quem eu vou falar e com quem eu não vou falar, eu também estou fazendo isso. Então, o jornalismo, indicadores demonstram quando uma democracia é saudável, a participação, a democratização, a quantidade de veículos, de jornalistas atuando em maior número significa uma democracia mais saudável. Quando você tem menos jornalistas, menos veículos e menos exercício profissional com liberdade, menos saudável é essa democracia. E a gente está nesse momento de uma democracia pouco saudável, porque a imprensa, que se propõe a ser o mediador desse diálogo entre a opinião pública, a população de um modo geral e os poderes constituídos, essa mediação ela está comprometida, porque a gente não está tendo acesso às informações de uma maneira igualitária, justa e democrática, como deve ser. Leão, agora convocando aí o observador político, o cientista político, enfim. Se a gente, pegando aí essa portaria do ministro Sérgio Moro, a portaria 666, jogando essa portaria dentro das circunstâncias e do perfil do governo, essa portaria é condizente com o governo que está aí, numa perspectiva sua, num olhar pessoal? O governo ele tem uma agenda reformista, não só previdenciária, nem tributária, nem administrativa. É uma agenda de reforma que vai mais além, né? Principalmente no pacote de combate à corrupção, como também em outros meios de controle, né? Não é incomum, na verdade, o que o presidente está fazendo. Já houve casos também, até aqui em Pernambuco, de governadores ligarem para as redações e pedir cabeça de jornalistas por conta de uma matéria que desfavorece o governo ou coisa do tipo, como também em governos passados se calou presidentes de institutos de pesquisa para segurar dados, né, que desfavoreciam o governo em um período pré-eleitoral. Então, não é incomum. Talvez dessa forma agora, tentando institucionalizar certos mecanismos, né, principalmente com a questão da deportação, né, e aí justamente, na verdade, na hora que a portaria saiu, meio que se encaixou dentro de uma situação em que o principal, vamos dizer assim, eu não gostaria de usar o nome algoz, mas o principal jornalista que está revelando dados que constrangem o governo, ele é um jornalista estrangeiro, né? Então, ficou aí, não dá ainda para dizer que houve, vamos dizer assim, uma pré-definição, né, ou um premeditamento para isso. Mesmo se a gente considerar, nesse caso, que a portaria saiu quando começaram os vazamentos pelo Intercept Brasil das conversas, eu vou chamar aqui de pouco republicanas, entre o ministro Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato? Como não entendi? Mesmo considerando Sim. que essa portaria do ministro Sérgio Moro saiu logo depois que começaram os vazamentos do Intercept Brasil, ainda assim, você acha que não dá para fazer essa associação imediata? Não, é muito difícil, é uma triste coincidência, né? Mas estou falando como analista, né? Não dá para... não há nenhum indício aí, apenas uma triste coincidência de ter saído logo após esses episódios. O que os órgãos representativos
da classe jornalística disseram que, primeiro, se eles se pronunciaram a respeito da portaria 66, nessa perspectiva colocada pelo senador Capixaba, de que foi uma tentativa de cerceamento à liberdade de imprensa, se eles se colocaram e como se pronunciaram. A Federação Nacional dos Jornalistas, né, que é a FENAGE, emitiu nota se posicionando em favor do jornalista e do jornalismo. É inconcebível que a gente viva numa situação em que somos ameaçados por fazermos os nossos trabalhos. Eu entendo que se houve um crime na obtenção dessas informações, esse crime ele precisa ser investigado e punido, mas as informações que vieram no bojo dessas denúncias, elas também precisam ser levadas em conta. O que a gente analisa do lado de cá do balcão, enquanto imprensa, é que há realmente uma tentativa de nos calar, né, de fazer com que a gente tenha medo, que a gente promova uma autocensura, com medo de perder empregos ou de outras retaliações. E isso inibe muito a atuação jornalística, porque a gente fica sem o respaldo. O direito de sigilo de fonte, ele existe desde sempre, a gente não é obrigado a fazer isso. E se houve um crime por parte do hacker, ele vai pagar por esse crime. Em receber a informação, não há um crime. Em publicar aquilo ali para que as autoridades investiguem, também não há crime. Punir o jornalista é a última medida, vamos dizer assim, que deveríamos tomar, porque ele traz à tona informações que são importantes até para serem desmentidas, por exemplo, ou para serem confirmadas e para serem investigadas. Mas o que a gente está vendo vamos focar no hacker, esquecer o conteúdo e fazer com que os jornalistas se acovardem. A gente tem visto muitos colegas recebendo foras que viram memes, inclusive, viram piadas, inclusive, de porta-voz, de presidência da República, de ministros, do próprio presidente, perguntas que não são respondidas ou que são respondidas com grosseria, como, por exemplo, aquela pergunta que o jornalista do Valor Econômico fez, e ele queria saber se havia como termos desenvolvimento e sustentabilidade aliados. E a resposta foi uma resposta jocosa, né, que não cabe para um presidente da República e que internacionalmente repercute muito. Outra coisa que a FENAGE tem feito e que os jornalistas têm feito é tentar denunciar o que tem acontecido no Brasil fora do Brasil. Porque, infelizmente, a nossa imprensa, de algum tempo para cá, vem cada vez mais atendendo a interesses econômicos e políticos. E, em função disso, o próprio jornalista, às vezes, se sente, dentro do veículo onde ele trabalha, muito limitado na sua atuação profissional. Então, fora do país, a gente, às vezes, consegue muito mais publicizar esses abusos que estão sendo cometidos e denunciar nos organismos possíveis que o Brasil tem vivido uma situação onde a mídia e os jornalistas têm se sentido silenciados. A gente vai fazer um intervalo agora curtinho e volta daqui a pouco. Nosso intervalo é curto, você sabe, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é liberdade de imprensa e democracia. Até já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco, liberdade de imprensa e democracia, é o tema de hoje do nosso programa. Participam o professor do Departamento de Ciência Política da UFPE, Leon Vitor, a diretora do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco, Andréia Trigueiro, e também o professor de Direito da Unicap, Natanael Sarmento, que acaba de chegar aqui no estúdio do Opinião Pernambuco. Natanael, boa noite, bem-vindo. Boa noite e, preliminarmente, pedir desculpa à produção do programa, a você, aos colegas debatedores, aos telespectadores, por chegar atrasado, mas, infelizmente, fiquei no trânsito aí e atrasei. Sempre bem-vindo. Muito obrigado. Olha só, a gente estava falando sobre a portaria do ministro Sérgio Moro, a portaria 666, que prevê aí expulsão sumária do país para estrangeiros considerados perigosos. E aí a colocação do senador Capixaba, que era uma tentativa de atingir o jornalista criador do Intercept Brasil. Conversamos um pouco a esse respeito e a pergunta que eu te faço é o seguinte: considerando aí
esse caso dos vazamentos da Lava Jato, do The Intercept, o que é aceitável e o que não é aceitável do ponto de vista jurídico? Bom, no meu entendimento, e quero deixar claro que não é um entendimento que pretende a neutralidade, porque eu entendo que numa sociedade que se divide em classes com distâncias díspares entre pobres e ricos, 7 milhões de miseráveis, 15 milhões de pessoas sem teto, 6 milhões de pessoas detendo a metade do PIB nacional, a neutralidade é um embuste para esconder um posicionamento conservador e de direita. No meu entendimento, nós estamos vivendo um momento anômalo na nossa história, inclusive do ponto de vista jurídico. Pontuando, você tem um juiz que decide e condena sem prova um principal concorrente a presidente da República, o coloca na cadeia, que imediatamente vai ser nomeado para ocupar um cargo de confiança ministerial do presidente da República. Em seguida, as conversas, que você utilizou um eufemismo nada republicano, e eu não utilizarei o eufemismo, conversas criminosas, ilícitas, que contrariam a lei orgânica do Ministério Público, que contrariam a Constituição Federal, que contrariam as atribuições do Ministério Público, e atinge o Estado Democrático de Direito, que é uma peça tão cara dos democratas, dos liberais, dos sociais-liberais, dos democratas, assim chamados. E este mesmo ministro baixa uma portaria onde o principal beneficiário é ele mesmo e o conjunto de pessoas com ele envolvidas numa grande trama política que resultou no que considero o golpe político, que começou não só com a eleição fraudulenta, como esta deste presidente ilegítimo, que está aí. Ilegítimo por quê? Vai dizer que foi eleito pela maioria dos brasileiros. Não, a maioria do povo brasileiro, se você somar as abstenções mais os votos da oposição, dá mais de 80 milhões de brasileiros, muito mais votos do que jamais ele teve. Sem considerar os fake news, as ilicitudes nas declarações de rendas que não foram para o TSE, as manipulações e esse episódio não esclarecido nem pela Polícia Federal, nem pelo Ministério Público, nem por ninguém, desta fakeada que retirou o grotesco e incompetente e capaz de criar rusgas e perder votos a cada dia, já perdeu a popularidade imensa, inclusive dentro do seu eleitorado, pela sua total inércia, sua ignorância, seu jeito trosco de tratar as questões, e uma pessoa que não está preparada nem à altura do cargo, nem para deputado, nem muito menos para chefe de Estado. Eu vou tentar lhe deslocar um pouco dessa análise geral que você fez e vou te pedir uma resposta breve para a pergunta, que é basicamente a que eu lhe fiz anteriormente. O que é aceitável e o que é inaceitável do ponto de vista jurídico para essa questão da portaria 666, do suposto hackeamento de mensagens e telefonemas trocados entre o então juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato? Se a gente colocar a questão jurídica divorciada da questão política e do poder, a gente vai ter uma visão metafísica e irreal da questão. Então, vai dizer, o que é aceitável? Mas aceitável em relação a quê? Eu estou dizendo que o ministro é ilegítimo no cargo, que o ministro deveria estar no banco dos réus processados, que baixou a portaria. Essa portaria é ilegítima. Essa portaria é ilegítima, é casuística. Lembra os casuísmos da ditadura, da época do regime militar. Só que ainda não estamos nela, embora esteja um pouco a caminho. Então, deixa eu ficar com essa sua fala e fazer uma pergunta aqui para a Andréia. Especificamente, tem uma associação brasileira de jornalismo investigativo, não tem? A Abrage. Pronto. A Abrage, quando saiu a portaria 666 do ministro Sérgio Moro, a Abrage
se colocou a respeito dessa portaria, considerando que aí todo o trabalho do Intercept está sendo entendido como um jornalismo investigativo? Sim, várias instituições se colocaram, Estela. A mais contundente foi a FENAGE, porque ela realmente é a federação que engloba diversas instituições, sindicatos e outras associações. A Abrage integrou uma campanha e um movimento que reuniu diversas outras instituições, vamos dizer assim, mais específicas, menores, porque a FENAGE foi quem tomou, vamos dizer assim, a dianteira disso aí. Mas não só a Abrage, mas outras, Associação Brasileira de Imprensa, a ABI e outras também, fizeram atos públicos, fizeram manifestações de redes sociais, fizeram posicionamentos enquanto notas oficiais, fizeram várias, publicizaram várias leituras, interpretações e posicionamentos no sentido de chamar a atenção da sociedade que, infelizmente, não recebe essas informações. Porque tem uma máxima no jornalismo que diz assim, as nossas dores não saem nos jornais. Então, quem publica essas coisas? Isso fica restrito às nossas bolhas. A gente que está se alimentando de informação nas redes sociais pelos mesmos canais é quem recebe essas informações. Elas acabam passando à margem do grande público, não é? Leon, eu tô tentando achar aqui uma anotação que eu fiz para pedir para você comentá-la. Achei que é do articulista André Barroso, da Carta Capital. Ele diz o seguinte, em relação à portaria 666. Ele diz que é o maior ataque governamental a um jornalista no Brasil desde a ditadura, aí se referindo ao criador do Intercept Brasil, por conta da portaria 66. A minha pergunta para você é se, à luz da observação do cenário político, se é legítima essa afirmação de André Barroso ou se ele está carregando nas tintas e a afirmação é o maior ataque governamental a um jornalista no Brasil desde a ditadura. Olha, ainda bem que ele fez o ataque governamental, porque se for por reação, a reação de Lula em 2004 foi ainda até complicada, né? Esmurrou a mesa, xingou e queria expulsar o jornalista que publicou uma leviandade sobre o consumo de álcool. Eu digo isso para poder a gente tentar entender dois lados da questão, que é a falta de maturidade dos governantes brasileiros, seja do atual presidente, dos anteriores, inclusive também prefeitos e governadores, com a imprensa, não é? Então, quando ele fala em ataque governamental, eu não entendo como ataque governamental a portaria, não é? Ela chegou num período e você pode, veja, deportar estrangeiro periculoso casou naquele momento. Então, pode ser que sim, mas eu, como analista, prefiro não dizer que houve um ataque premeditado nesse sentido. Causa estranheza para a ciência política você ter uma portaria exarada, publicada logo em seguida, quando esses fatos começaram a vir à tona. E aí casou até o número, seu número da besta, essas coisas mais de superstição. Mas não vejo como um ataque governamental. Eu acho que muito mais perigoso do que essa portaria foi a questão de se retirar a fonte de financiamento de meios de comunicação, né, com aquela extinção de publicação de balancetes, etc. Então, há outras formas, não apenas, vamos dizer assim, legais, aliás, frontais de ataque, como também, vamos dizer assim, laterais, que aparentemente não apresenta ser um ataque, mas da forma né? Todo governante, quando ele se sente acuado pela imprensa, ele tende a fazer esse tipo de ataque, de retirar verbas, de reposicionar. Eu lembro também da briga do governo passado com a Veja, retira a verba da Petrobras. Isso daí sempre é isso que eu disse no início do programa, não é incomum. Você acha que são comportamentos equivalentes? Não, eu acho que agora está mais intenso. Eu não diria que são equivalentes, não. Agora está mais intenso. O presidente é muito mais intenso, ele reage de forma muito mais brusca, não é? e insatisfatória com aquilo que incomoda minimamente. Antes de chegar voltando ao caso do Intercept, algumas dúvidas que eu tenho, alguns detalhes que eu quero ver com vocês. A minha pergunta agora para vocês é a seguinte.
Quais são os prejuízos eu vou trazer para o Brasil. Quais foram os prejuízos para a sociedade brasileira em épocas de censura à imprensa, né? Quais são os prejuízos para a sociedade quando liberdade de expressão, liberdade de imprensa são monitorados ou são cerceados? Que prejuízos a sociedade é obrigada a bancar? Vou começar. Olha, você tem, primeiro, a função social do jornalismo é exatamente promover o desenvolvimento através do debate das ideias, da reflexão, da informação, da verdade ou dos fatos. E quando você suprime o direito à informação diversa, você está fazendo as pessoas caminharem juntas para o mesmo lugar. Então, é o que você vê no Brasil, 6 ou 7 ou 8 famílias, elas detêm os meios de comunicação de massa. Então, a mesma versão é divulgada por esses veículos, a mesma orientação ideológica ou religiosa ou política, ou o que quer que seja, e você acaba impedindo as pessoas de terem acesso a informações que permitam que elas formem a sua opinião. Você está formando a opinião das pessoas com a sua própria opinião quando você faz isso. Quando você permite que as pessoas tenham acesso a uma quantidade maior de informações, de versões, de visões, você permite que as pessoas tenham o direito de fazerem elas próprias a sua leitura, interpretando os fatos através da mídia e podendo incidir socialmente e politicamente no tempo em que vivem. O que a gente está vendo no Brasil é que muitas informações estão deixando de ser publicadas porque não há espaço. É tanta fake news, ou é tanta contra-informação, é tanta contra-propaganda, é tanta informação boba que vira noticiário, que o que de fato é importante, que são as mudanças que estão acontecendo nas legislações, os direitos dos trabalhadores e de outros grupos sociais estão sendo suprimidos. Isso tudo está passando à margem do noticiário, porque não dá tempo. Eu vou ter que interromper você um pouquinho. Na volta eu passo a palavra para vocês. Vamos fazer um outro intervalo curtinho, a gente volta já. Liberdade de imprensa e democracia, o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Nós conversamos hoje sobre liberdade de imprensa e democracia. Participam do nosso programa o professor do Departamento de Ciência Política da UFPE, Leon Vitor, a diretora do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco, Andréia Trigueiro, e também o professor de Direito da Unicap, Natanael Sarmento. Eu interrompi o bloco anterior em Andréia, tinha pedido para vocês falarem sobre os prejuízos para a sociedade de um modo geral quando a liberdade de imprensa é cerceada. E aí eu vou passar agora a palavra para você, Leon, por favor. A liberdade de imprensa, quando ela é cerceada, ela interfere num mecanismo crucial para a democracia que a gente chama de accountability vertical, ou seja, as pessoas elas ficam sem as informações necessárias para tomar uma decisão, né? E aí, notadamente, isso interfere nas eleições a cada 4 anos. Então, quanto mais transparência houver, e quem traz essa transparência é a imprensa, né? Por exemplo, a imprensa, por natureza, ela tem que ser, eu não colocaria numa palavra antigovernista, mas ela não pode fazer as vontades do governo. Então, a imprensa ela tem que sempre investigar e sempre apurar, por mais que isso aí indigne mandatários, por mais que isso aí exponha figuras importantes do governo, do establishment, mas a obrigação da imprensa é expor, né? É mostrar para a população para que ela possa fazer o julgamento. A partir do momento que você cerceia a liberdade de imprensa, você retira da população informação e isso é um fruto importantíssimo para a decisão. E principalmente nessa época de tanta informação, chama-se de fake news, mas é a velha mentira, né? Ou seja, tanta mentira que dificulta até o próprio discernimento.
Natanael, antes de eu pedir para você falar sobre esse ponto que eu trouxe aqui para vocês, eu vou te passar duas perguntas que chegou de um telespectador. Marcelo Melo, de Camaragibe. Ele diz, no plano de governo do PT, eles queriam fazer um marco e regular os meios de comunicação. Isso não é censura? Aí a segunda pergunta que ele faz. No caso de Bolsonaro, ele não censura, ele briga. Então, a briga não faz parte da democracia? Pronto, já se disse que e se tornou uma banalidade dizer que quando se atinge a imprensa e os meios de comunicação, primeira vítima é a democracia, não é? Que a liberdade como uma garantia inalienável a liberdade de informação como direito inalienável constitucional, um bem precioso, uma cláusula pétrea constitucional. Porém, e respondendo as duas perguntas e aproveitando para falar sobre a questão, botando tudo no pacote só, que o tempo é curto, quero dizer o seguinte. Volto para a questão, nós vivemos numa sociedade capitalista e, portanto, numa sociedade dividida em classes. Existem classes porque existem pobres e ricos, existem pessoas medianas, mas existem pobres e ricos, pessoas que detêm meios de produção. O dono da Avon é um rico. O meu vizinho pensa que é rico, não é, mas existem proletários que trabalham na fábrica. Ora, numa sociedade que é dividida em classe, essa coisa de dizer democracia para todos e liberdade para todos é uma falácia, é uma cortina de fumaça que encobre essas diferenças. Então, toda a imprensa, ela é censurada. Mas censurada em que nível? No capitalismo, a imprensa está na mão da burguesia que controla os meios de produção. Quem tem os jornais, as televisões, as mídias, as concessões, são os senhores proprietários e meia dúzia de famílias que controlam a informação. Então você tem essa imprensa, e essa é uma imprensa partidária, conservadora, de quê? Você garantindo a propriedade, as taxas de lucros, as vantagens desses grupos, está tudo certo. E se incomoda muito se botar um censor, se regulamentar, por exemplo, se tentar regulamentar aí, se pula fora. Mas existe uma outra imprensa, tem um outro lado dialético da coisa, uma imprensa revolucionária, uma imprensa libertária. É uma imprensa que faz a crítica ao sistema capitalista de dominação, inclusive este engodo, que é a tentativa de vender uma grande democracia, que é a democracia apenas para uma minoria, que goza de todos os privilégios e todas as vantagens. Então existe a censura declarada dos regimes fascistas, que você bota um censor, como nós vivemos em pós-64, você tinha o censor que ia lá... Dentro da redação. Dentro da redação, aqueles ignorantaços da laia desse presidente aí e outros desse tempo, que chegavam para fazer censuras, ignorantes que censuravam Ivan o Terrível, o czar da Rússia como comunista, essas barbaridades todas do obscurantismo, como censores. Não é? Essa é uma coisa, isso é um terrorismo de Estado. Declarado quando uma classe dominante não pode, e as classes dominadas, exploradas, não têm força suficiente para se organizar e tentar democratizar o máximo. Quando a correlação de forças favorece um pouco e não por concessão da própria burguesia, você amplia esses espaços democráticos. Então vamos primeiro sair dessa história que é o cachorro querendo morder o rabo, de estar falando, tem marco regulador, aí dizer, o marco regulamentar, isso aí o Roberto Marinho pula lá fora, isso aí é uma ditadura. Então, democracia é a Rede Globo ditar a pauta política do Congresso e mais estou falando do Globo, o conjunto, esta grande mídia, controlar os meios de comunicação e formar a opinião e eleger um grotesco analfabeto, sem o povo brasileiro tomar conhecimento e saber dos seus precedentes. Por exemplo, vendeu-se a imagem de um candidato antissistema. E nem tem ninguém mais sistemático do que ele, porque estava 30 anos na política, somente mamando ele e os seus familiares. Um nepotismo mais descarado agora mesmo nomeando o vendedor de hambúrguer para ser embaixador. Por exemplo, goela abaixo e a pessoa vindo para defender isso. Então, o que quero dizer? Essa coisa de censura à imprensa, toda a imprensa é censurada. Agora existe imprensa conservadora e que defende os seus interesses de grupo, interesses específicos, e existem imprensas libertárias, revolucionárias. Houve atos públicos no Brasil ontem, dia 13,
milhares de pessoas, 100 mil pessoas em Minas Gerais, 70 mil em vários estados. Aqui em Pernambuco não deu menos de 20 mil pessoas no ato. Eu estava lá presente. E nenhum grande jornal, o Estadão, Folha de São Paulo, nenhum grande jornal brasileiro publicou nem nada, como se nada tivesse acontecido. Então é isto, liberdade de imprensa? Deixa eu... Vou juntar um pouco o que você falou e um pouco a pergunta aqui do telespectador em relação ao que Natanael acabou de falar. Vou pedir para você, que representa aí, que é ligado ao Sindicato dos Jornalistas, que representa a classe dos trabalhadores em jornalismo e tal, quando a gente contrapõe, vou chamar de baronato, o baronato da mídia com liberdade de imprensa, onde é que isso vai dar? Na liberdade de empresa. As empresas gozam da liberdade de poder decidir quem são seus aliados políticos e econômicos e, em benefício deles, fazer sua atuação. Infelizmente, existe censura no Brasil política e econômica. Controle social da mídia é outra coisa. É um instrumento democrático que permite que cidadãos e cidadãs representados estejam opinando sobre os conteúdos que são veiculados, para impedir que o negro só esteja em condições subalternas, na teledramaturgia, por exemplo, para impedir que haja violação de direitos humanos. No próprio noticiário, né? No próprio noticiário, perfeitamente. Para impedir, por exemplo, que violações de direitos humanos contra pessoas com deficiências, contra as mulheres, contra os índios, ocorram nos meios de comunicação. O controle social da mídia é a participação da sociedade, representada através de suas organizações, instituições, por exemplo, o movimento LGBT, o movimento negro aqui em Pernambuco, outros grupos, o movimento de mulheres, possam, juntos com quem produz, opinar sobre os conteúdos que são veiculados. Censura é você dizer antes, não vai publicar, é o que já acontece. Não vai publicar contra o meu amigo, vai publicar falando bem do meu colega, ligo para a redação e digo assim, não quero, não vai fazer, não pode, senão tira a verba. Isso é censura, isso já existe. Controle social é uma coisa saudável para as democracias, ocorre em alguns países, inclusive na América Latina também, mas no Brasil, infelizmente, o baronato convenceu a população de que isso era censura e enganou as pessoas com relação à censura real que ocorre. Bom, eu vou trazer uma outra pergunta aqui, vou passar para você, Leon, é a pergunta de Walter do Vale, residente na Soledade. Como afirmar que a portaria 666 é mera coincidência com a situação do Intercept, se essa portaria se assemelha aos costumeiros métodos de perseguição de Moro? Olha, fica difícil também porque ele parte do pressuposto que o ministro Sérgio Moro persegue, né? Até porque isso ainda, e eu sempre digo isso com muita cautela, né? A gente só pode afirmar isso quando forem comprovadas as conversas e as trocas de mensagens entre ele e os procuradores da República, né? Então, enquanto a gente não comprovar, e eu fico sempre com o pé atrás por conta da questão eu sempre defendi a inocência presumida, o princípio da inocência presumida, né? Então, por exemplo, o presidente Lula encarcerado, o processo ainda não transitou em julgado. No então, caso ele teria... no caso do triplex, não há indícios aí, ou de perseguição... De irregularidade do processo. Esse é o problema, não tive acesso ao processo. Então, o que é que a gente faz? A gente se imune e se nutre do que sai na mídia. Então, tem gente, inclusive, de todas as classes... advogados, membros do Ministério Público, do Judiciário, da imprensa, dizendo que o processo foi correto, gente dizendo que o processo teve ilegalidades e irregularidades, como eu não li, eu nunca opino sobre isso daí. Mas não tem nenhum jurista sério no Brasil, nem no mundo, para dizer que não houve irregularidade nesse processo. A informação que eu tenho. Certo. Mas aí, então, a questão da troca de mensagens não está ainda configurada, né? Então, no meu entendimento, há uma grande coincidência aí, né, em relação à portaria e o caso que se assemelha. Porque não apenas ele, vamos dizer assim, há outras questões, por exemplo, tráfico de drogas, né,
que tem estrangeiros no Brasil e que, ligados a tráfico de drogas, obviamente, e que, inclusive, a portaria vem no esteio do que está vindo agora, que é o pacote anticrime. Eu vou ficar ainda um pouquinho aí com esse caso dos vazamentos das conversas entre Moro e os procuradores da Lava Jato. Natanael, teve um pronunciamento do presidente Bolsonaro em que ele ventilou a possibilidade do jornalista ser preso, Glenn Greenwald, ser preso por crime de receptação. Quer dizer, ele receptou uma mercadoria, entre aspas, ilegal. Isso se aplica no conceito do jornalismo, no conceito da informação, quando a informação deve ser vista como um bem público? De novo, fazendo uma pergunta para você, numa perspectiva do entendimento jurídico. Primeiro, pedir desculpa ao colega Leon por ter interrompido a sua fala indevidamente, mas... Assim, ora, a noção jurídica o direito penal, quando se fala crime de receptação, a gente está tratando do direito penal. Eu não sou especialista, mas o direito penal é um direito bastante positivo, se não tiver os elementos do crime, na definição, nulo crime sine lege, é bem preciso. Aí tem lá o crime de receptação. Não há como enquadrar isso, eu não sei qual foi a instrução jurídica do senhor presidente da República, não é? Parece que não foi na melhor escola jurídica para entender essa receptação para um bem de interesse difuso e coletivo como a informação. Receptação, quer dizer, o crime de receptação tem a sua dicção no Código Penal. Como enquadrar? Preciso aí ter uma modificação legal para poder enquadrar, mas também não me espanta se o outro jurista, o Sérgio Moro, fizer uma alteração, encaminhar para o Congresso e se libere mais alguns bilhões e se aprove uma reforma do Código Penal e vai virar lei. E aí vai virar lei que se difere de justiça e de democracia. Então por isso que não temos como separar o direito da política e do poder. Nesse caso, só complementando, o crime de receptação pressupõe que haja um dolo, ou seja, a pessoa sabe que está recebendo, inclusive se fala até que a pessoa quando compra um produto com um preço muito abaixo do mercado, se comenta que é o dolo eventual, como você pressupõe que aquilo ali é produto de crime. No caso das conversas que foram levadas ao Intercept, ele não tendo participado do hackeamento ou pago pelas mensagens, então ele fica completamente isento. Quem responde pelo crime de hackeamento em havendo esse tipo de crime é apenas o rapaz que hackeou o telefone, não o jornal. Eu acho que o nosso tempo acabou, vou esperar uma confirmação da produção. Sim, sim, sim. Boa noite. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez pela noite. Presença de vocês aqui hoje. Até uma próxima oportunidade. Da próxima vez você chega na hora, tá bom? Tá combinado, tá combinado. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. Muito obrigada pela participação no programa com perguntas e comentários. E o Opinião Pernambuco volta amanhã.